Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, a pergunta 103. A pergunta é a seguinte: qual é o primeiro mandamento? Segue a resposta. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Nós gostaríamos de ver dois textos. O texto de Êxodo, que é exatamente o texto dos 10 mandamentos, e o texto de Marcos 12, que nos apresenta exatamente aquilo que nós queremos tratar hoje, que é um pressuposto do mandamento. Porque a pergunta 104 é quem vai tratar as aplicações desse mandamento. Então hoje nós vamos tratar o mandamento em si e aquilo que ele pressupõe. O texto de Êxodo 20 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Bom, veja que o primeiro mandamento está exatamente no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Em Marcos, como nós falamos, o Senhor Jesus ele se encontra com um escriba que faz a seguinte pergunta: qual é o principal de todos os mandamentos? Então, Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Bom, pulando aqui um pouquinho, o escriba, após Jesus ter respondido, disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excedem todos os holocaustos e sacrifícios. Qual é a questão importante nesse texto que tem uma relação com o que nós queremos falar sobre o primeiro mandamento? É o pressuposto. O pressuposto é: só existe um Deus. Por isso só devemos amar a Deus como Deus. Né? Então, além da ordenança, não terás outros deuses diante de mim, o mandamento ele tem um pressuposto. O pressuposto do mandamento é: existe Deus. E existe um Deus. Existe um Deus. Então, não terás outros deuses diante de mim. Então, essa afirmação, que é o pressuposto do mandamento, o pressuposto é: existe um Deus, ela se divide em duas. Essa afirmação, ela se divide em duas partes. Existe Deus, é a existência da divindade, e apenas uma divindade. E são duas questões fundamentais, que inclusive são o tempo todo confrontadas. Confrontadas pelo largo ateísmo de nossos dias. O ateísmo de nossos dias ele se manifesta no cientificismo, se manifesta em outras ideologias, se manifesta hoje muito abertamente no feminismo, também no comunismo e em outras ideologias que estão presentes hoje na sociedade, militantes, por sinal, tentando ganhar espaço. Então, o ateísmo é a negação da existência da divindade. E o mandamento não terás outros deuses, ele pressupõe: existe um Deus. E a primeira parte é a existência da divindade. Caso contrário, o mandamento perderia completamente o sentido, né? Ordenar não ter outros deuses se não existisse Deus. Então, não faria sentido algum. E a outra parte que existe apenas um Deus. Um Deus. Ou seja, não existe dois, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis e assim por diante. E isso nós podemos ver também porque as religiões, elas são em grande medida, elas tendem ao politeísmo. Tanto que, principalmente em religiões de tendência afro, religiões orientais, você vai encontrar literalmente divindades. Mas
essa ideia das divindades também vai estar presente na forma como as pessoas lidam com a realidade, com a criação, criando divindades. Uma ideologia bem presente, antiga, bem antiga, mas também hoje bem presente, que podemos ver, por exemplo, no Greenpeace e nos filmes que são transmitidos, principalmente de cunho mais oriental, é o panteísmo, a ideia de que tudo é Deus, né? A criação como uma divindade. E isso podemos ver no filme mais atual, que é o Avatar. O Avatar, que era o primeiro, o segundo, né? A ideia que está ali por trás de Avatar, dar a entender que a criação é divina, né? E aí todo mundo faz parte dessa criação divina e estamos conectados nessa divindade que é a natureza, que é a criação. Então veja que tanto o ateísmo como o politeísmo estão presentes em nosso dia e são difundidos de várias formas. Os filmes têm sido uma forma de propagar o ateísmo. Assisti recentemente Lucy, e Lucy é exatamente a expressão do homem negando a existência de Deus, claro, contradições não são apresentadas com excesso, mas é interessante que ele cria uma divindade no filme. E a divindade é o próprio homem, no caso ali é a Lucy, a mulher, que alcança 100% do cérebro, ou seja, a ideia de que o 100% do conhecimento simplesmente traria para o homem um poder divino. Né? Então, não é tratado Deus em momento algum no filme, mas você vê que o filme leva você à ideia de que se o homem alcançasse 100% do seu cérebro, ele seria simplesmente Deus. Né? Ela, inclusive, termina sua última frase no filme, quando ela desaparece e passa a estar presente numa relação plena, né, com a criação. Ela diz, eu estou em todo lugar. Exatamente uma frase divina, né? A presença plena, né, na criação, a onipresença de Deus, e ela faz exatamente essa afirmação. E veja que é interessante que isso foi aquilo que Adão e Eva quiseram, né? Foi uma tentação de Satanás desde o princípio. A ideia de que ter o conhecimento faz igual a Deus. Né? E o filme trata bem esse pecado, o homem querendo ser Deus. Então, o pressuposto desse mandamento, não terás outros deuses de mim, existe um Deus. Existe um Deus. E então, nós precisamos tratar a existência de Deus e precisamos tratar também a existência de um único Deus. Bem, a gente, quando trata da existência de Deus, hoje mais do que nunca, se tornou até uma coisa meio infantil. Em que sentido? Hoje nós temos um avanço tecnológico tão grande, mas tão grande, um conhecimento tão vasto, né, da criação que Deus fez, que provar a existência de Deus por meio do que nós temos ao nosso redor se tornou uma coisa muito fácil mesmo. Ou seja, negar a existência de Deus se tornou uma coisa muito, muito infantil. É de uma ignorância que nos deixa numa situação até meio complicada. Puxa, ainda estão nesse pensamento tão banal, tão básico, né? Porque olhar para a criação e ver toda a complexidade, qualquer pesquisador que tenha um pouco de bom senso e conhecimento básico sabe que a criação é de uma complexidade impressionante e incomparável com tudo que o homem já fez. O computador, inclusive. O ser humano é um supercomputador e a criação é de uma engenharia que é de invejar qualquer engenheiro. Então, a criação ela é muito complexa. E dizer que ela simplesmente não teve uma mente brilhante, uma mente inteligente, uma mente sábia por trás dela, seria o mesmo que dizer que um velocípede do meu filho um dia vai evoluir e se tornar um Fusca. Seria o mesmo que dizer que um carrinho de brinquedo do meu filho um dia pode evoluir e se tornar alguma outra coisa. Por que essa ironia? Porque a ideia é que, de alguma forma, tudo surgiu sem vida mesmo. Se alguém criticar, não, mas a evolução é dentro de seres viventes. Nada disso. Antes do ser vivo, tem o ser não vivo. Então, surge a primeira molécula de vida, surge o primeiro ser vivo,
Surge depois, essa é a ideia dentro da evolução. Então, logo, obviamente, surge de algo não vivo. Então, no princípio, seria tudo energia. Basicamente, a ideia seria essa. Tudo era energia, essa energia vai se agrupando e organizando e virando outras coisas e dando complexidade, e assim vai. Então, o ateísmo ele é um nível de infantilidade mental do ser humano. Então, provar a existência de Deus, basicamente, deveria ser assim: é só olhar tudo. Deus existe? Prove. Se você tem 2 olhos e consegue ver, e mesmo que você me diga assim, não, eu sou cego de nascença, nunca vi, ouça. Ouça a criação. Toque. Ou seja, é possível você provar a existência de Deus com muita facilidade. Por quê? Porque é impossível provar que algo complexo como um celular, como um computador, como um livro, né? Depois que descobriram que o nosso DNA era uma enciclopédia, hoje nós podemos comparar o nosso corpo, as informações que estão dentro dele, com um livro, né? Um livro que não é escrito aleatoriamente. Em hipótese alguma, se você jogar letras para o ar, ou se você simplesmente lançasse ao vento palavras soltas, iríamos compor um livro que tem começo, meio e fim, que tem um propósito, que tem uma temática, que tem toda uma organização, de forma alguma. Então, Deus existe? Olha a criação. A complexidade dela é a prova da existência de um ser que criou tudo. É simples. Se, digamos que a Terra vivesse um pós-apocalíptico, a gente vive, né? O homem vive fazendo filmes pós-apocalípticos, e aí, vamos imaginar aí um pós-apocalíptico da Terra. Não tem ninguém, nenhum ser humano, nenhum. A Terra tem só os objetos, nenhum ser vivo. Não pensa assim, numa Terra sem ser vivo. Isso aqui é tudo uma figura exagerada, tá? Estou tentando extrapolar para ficar bem claro aquilo que queremos mostrar. E são hipóteses que não vão acontecer. Então pense na criação sem ser vivo nenhum. Mas tem computadores, tem a energia funcionando. Tudo está funcionando sem ser vivo. Ou seja, as coisas foram abandonadas. Digamos que morreu tudo. E digamos que venha um ser de outro planeta. E tudo aqui é figurado, tá, minha gente? É só para ficar claro como não tem como negar a existência de Deus pela criação. E digamos que viesse um ser de outro planeta. E esse ser de outro planeta, ele vem e encontra a Terra. E ele encontra tudo isso aqui. Ele não só encontra a criação natural, plantas, por exemplo, ele encontra as máquinas. E digamos que ele não encontrasse nem planta nenhuma, encontrasse nada vivo, somente equipamentos, só equipamentos. Ele não teria como, de forma alguma, negar. Existiram seres inteligentes aqui. Entende? O pressuposto necessário, existiram seres inteligentes aqui. Mas como é que você sabe? Você não tem nenhum vestígio. Digamos que não tenha corpos, não tenha nada. Uma terra que, por alguma razão, desapareceu tudo. Só sobraram as máquinas. Aquela pessoa chegaria lá, aquele ser chegaria lá e ele teria que concluir, tem que ter tido vida inteligente aqui. Por quê? Porque nada disso surge do acaso. Então, um computador não aparece do acaso, nada. Nem o meu celular vai evoluir, se tornar um computador e assim por diante. E a outra questão é que, uma vez que ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não só existe um Deus, mas existe um único Deus. E onde é que a gente vê isso? Na própria criação também. A gente vê isso na própria criação por causa da harmonia, inclusive, em que tudo funciona perfeitamente. Lembre, Satanás não é Deus. Satanás quer, mas não é. Satanás é só uma criatura má. Deus é único, ser absoluto. Deus único e verdadeiro. Então, existe um só Deus e este Deus que é o Senhor de tudo. Então ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Há também uma prova histórica, que também não deveria ser tratado com descaso, ainda que a natureza seja a prova que nós temos palpável, né? Mas como é a prova histórica da existência de Deus? Digamos que um ateu chegasse para Moisés, tivesse a oportunidade de chegar para Moisés e dizer assim, naqueles dias, digamos que existisse algum ateu por lá, e aí chegasse assim, Moisés, não existe Deus, eu nunca vi,
Moisés ia para aquela pessoa, depois da sarça ardente, depois das 10 pragas do Egito, depois de ter falado com Deus, depois de tudo o que aconteceu de miraculoso, de extraordinário, depois de toda a revelação que ele recebeu no monte, onde Deus escreveu os 10 mandamentos sobre uma tábua de pedra, em 2 tábuas de pedra, depois de tudo isso a pessoa disse, não existe Deus. Mas por que não existe Deus, ateu? Porque eu nunca vi. Moisés ia dizer assim, cara, minha vida inteira testemunha a existência de Deus. Então a existência histórica é simples, é você pegar todas as pessoas, todas as testemunhas, aí nesse caso tem a história do povo de Deus, né? Toda a história da redenção é uma testemunha da existência de Deus. Porque Deus se manifestou. Claro, hoje ela chega a nós por meio de revelação do livro. Aí eu vou dizer, mas só tem esse livro. Opa, mentira. Livros outros testemunham de outros povos, coincidiram como, por exemplo, o livro que a Epopeia de Gilgamesh, que testemunha a existência do dilúvio. Opa, concorda aí, ó, concordância. O testemunho extra-bíblico da existência de Cristo, sua morte e ressurreição, pessoas que testemunharam, e assim vai. Ou seja, claro que a Escritura é a principal testemunha, mas outras também. Ela é a palavra de Deus e não precisa ser confirmada por outras, mas outras mostram que ela não está sozinha. Então, a história testemunha a existência de Deus, porque Deus deu a se conhecer, tanto pela revelação, né, que é a revelação especial, objetiva, mas também pela revelação subjetiva, ou a revelação geral, que é a criação, e nisso também a história, que é uma revelação subjetiva, que é o Deus que operou dentro dela, né, agiu nela com os sujeitos. Né? Então, tudo isso testemunha. Existe Deus e é um Deus. Nunca houve outro que entrasse em choque com ele, que pudesse dividir o poder com ele. Ele sempre foi único. Ainda que Satanás é mau e fica perturbando o tempo todo, mas ele nunca pôde com Deus. Ele tem os seus limites. Né? Então, o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Lembra, ele pressupõe algo básico. Existe um Deus. A existência da divindade. E de uma única divindade. Então, glorifique somente a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas tuas mãos e pedimos, Senhor Deus, que nos dirija para a tua glória em todo o nosso viver. Que tudo isso, o Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um restante e um bom dia.